Graça e paz. Glorificado é o nome do Senhor pela sua presença hoje aqui. Que possa ser bênção na sua vida. A mensagem que eu vou trazer, como dizia meu sogro, não é uma espadinha, ou seja, não é uma mensagem curta, mas não é um espadão. Menos mal, né? Vou pedir para apagar essa luz daqui, ó. Só as da frente aqui, só. Para que fique mais claro aí. Obrigado. Muito calor hoje aqui em São Paulo, né? Mas o que mais importante, o calor do Espírito Santo se faz presente em nosso meio. Hein? Abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas. Capítulo 2. A partir do verso 8. Lucas 2, 8. Nós vamos ler uma historinha que é muito relatada em teatros. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Amém? Você encontrou? Diz assim: naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando ao Senhor e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Amém? Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Nessa manhã, clamo a Ti, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, que essa mensagem não passe assim, sem ser percebida, mas que ela possa penetrar em nossos corações e essa mensagem possa ser guardada e principalmente praticada, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nessa época do ano, que época do ano que nós estamos? Natal, né? Festas. Nessa época natalina,
O que você mais vê por aí? Alô? Decoração, luzes, presente. Papai Noel. Ah, bingo. Papai Noel. Papai Noel, aquela figura, aquela caricatura do Natal. Papai Noel, e a gente brinca com as nossas crianças principalmente, que quem dá presente não é o Papai Noel, tá? É o Papai do Céu. Isso. Mas o Papai Noel começou a existir, segundo a tradição, na pessoa de São Nicolau, bispo de Mira, na Ásia Menor, lá no século IV depois de Cristo. Ele, também segundo a tradição, foi um homem bondoso, gostava muito das crianças, principalmente das pobres, a quem dava presentes. Essa figura, mais tarde, imortalizou-se num símbolo que recebeu o nome de... Ajuda, gente. Papai Noel. Tá, tudo bem. O tempo passou e o mito tomou o lugar de uma pessoa. Papai Noel, que tomou o lugar de quem? Tomou o lugar de Cristo. O Natal foi paganizado. O Natal foi secularizado. O sentido do Natal mudou-se. Até o Papai Noel mudou. Porque ele não era um velhinho, barrigudo, não. O Nicolau não era visto assim. O Papai Noel moderno é um mito, uma lenda. Criação do comércio. E o que aconteceu? Foi substituído aquele Papai Noel que dava presentes, que era bondoso, demonstrava a bondade de Deus, foi substituído, ao invés de dar, foi substituído pelo vender. Ele não se aproxima, você pode perceber. Quem já viu o Papai Noel se aproximar dos meninos de rua? Não mais. Transformou-se num verdadeiro comércio. Papai Noel se tornou a caricatura do espírito natalino que vai na contramão do verdadeiro sentido do Natal. Vai totalmente contra o verdadeiro sentido do Natal. Que sentido esse? José e Maria, não encontrando lugar em Belém, que a cidade estava lotada. A cidade era pequena, mas muitas pessoas nasceram lá, na época do recenseamento. Então, a cidade estava lotada. As hospedagens estavam cheias. Eles não tinham espaço para pessoas ficarem aonde eles ficaram, numa estrebaria, num abrigo de animais. Isso é o Filho de Deus. Ele nasceu aonde? Aonde estavam os animais. Ele não nasceu em palácios. Ele nasceu numa manjedoura. O Criador do mundo não nasceu num berço de ouro, nasceu num berço de palha. Aquele que dirige os céus e a terra, cujo governo está sobre seus ombros, esvaziou-se totalmente. Tornou-se um rebaixado. Naquela noite em Belém, nasceu o sol da justiça.
E o anjo de Deus veio para quê? Para anunciar aos pastores. Eles diziam: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A mensagem natalina vem do céu e tem a centralidade não nos anjos, não em Maria, não nos enfeites de Natal, como muitos disseram, muito menos no Papai Noel. O verdadeiro sentido do Natal é centrado em Jesus. Dessa forma, eu quero separar três coisas, três verdades descritas em um versículo só, que é o versículo 11 que nós citamos, em Belém, a cidade de Davi. E o primeiro ponto é que Jesus é o Salvador. Deus cumpre ali a sua palavra que diz que o Salvador viria de Belém, da cidade de Davi. Veja que Deus moveu o Império Romano inteiro para que José e Maria saíssem de lá, da Judéia onde moravam, e fossem até a Galiléia. Saíssem lá de Nazaré, na Galiléia, e fossem até na Judéia, lá em Belém. Por quê? Porque a profecia deveria ser cumprida. O Salvador nasceria em Belém. Jesus foi anunciado por anjos como Salvador. Um anjo desceu do céu para falar. Naquele momento, nasceu o Salvador. E não o Salvador de um único povo. Não um Salvador somente para os judeus. Mas a salvação, ela veio para todas. Ela está para todos. A salvação está disponível para todo mundo. E mais para frente, o próprio Jesus fala: para você ser salvo, é necessário crer, ser batizado. É necessário crer no Filho. Nessa noite eu estou trazendo aqui para vocês, para todos. Você crê no Senhor Jesus como Salvador. Ele nasceu naquele momento para te salvar. Se você ainda não crê, eu te digo, não nessa noite, eu falei várias vezes nessa noite, né? Vocês têm que me avisar quando é assim. Não pode ficar dando risadinha aí, É o costume, pensa bem, né? São 12 meses de noite. Um dia só eu venho aqui. A pastora, nem tanto, a pastora prega de manhã também, né? Ela já está mais acostumada, eu acho, né? Não? Mas nessa manhã, o Senhor está te dizendo que basta crer. Basta crer para receber essa salvação. Receber esse Jesus que é Salvador do mundo. Segundo ponto, Jesus é o Cristo. Salvador é o Cristo. Ele é o Messias prometido. Os judeus ainda aguardam o Messias. Ele cumpriu todas as promessas. Por quê? Porque ele foi previsto pelos profetas. Ele foi previsto também pelos patriarcas. Os patriarcas falaram da sua vinda. As profecias
do Antigo Testamento apontavam para ele. Os sacrifícios que ocorriam no tabernáculo, eles eram a sombra do sacrifício único de Jesus. De uma vez por todos e por todos os pecados. De uma vez por todas. Para todos. Independente da sua situação. O Messias é a eternidade. É o centro da eternidade. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da história. É o centro da mensagem bíblica. É a figura central de todos os decretos que Deus colocou na terra. É a figura central no céu. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Ele é o alfa, o ômega. Todas as coisas convergem para ele. Ele é o Cristo, o Messias, o desejado entre as nações. Hoje, esses louvores tremendos, nós podemos sentir a presença de Deus. Por quê? Porque Jesus veio como homem para morrer por nós. Cristo veio como homem. Terceiro, último e não menos importante ponto. Jesus é o Senhor. Salvador, o Messias e também é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os poderes do universo estão sob o seu governo. Nada do que acontece comigo e com você, sim, você mesmo, nada do que acontece com você está fora do controle dele. Ele recebeu o nome, que é sobre todo nome. E diante dele, todo joelho se dobrará, seja na terra ou debaixo dos céus. Aquela criança que nasceu em Belém traz o cetro do universo. Ele é maior que César, o imperador romano. Ele é maior do que qualquer rei do mundo. Aquela rainha que morreu aí há poucos... Cadê um ano? Não, acho que não. Mas há poucos meses. Ela já morreu. Governou. Talvez um dos maiores reinados que já houve no mundo. Mas Jesus, o Senhor, governou também sobre ela. Todos os reis se dobrarão ao Senhor Jesus. Todas as coroas, independente do tamanho, serão derrubadas e estarão diante do Senhor. Ele é o Messias. Ele é Deus. Ele é Senhor do universo. Natal, muito mais do que lembrar de um velhinho com barba branca, distribuindo presentes, segurando a sua barriga para não cair, gritando ho, ho, ho. Devemos nos lembrar de um homem que viveu apenas 33 anos aqui na Terra. E quando foi morrer, ele disse, está consumado. E naquele momento, ele deu o maior presente que alguém poderia receber. A salvação. A vida eterna. Muito mais do que enfeite de ruas e casas, cidades, luzes piscando. Muito mais que isso. Devemos pensar em Jesus. Todos os 365 dias do ano.
muito mais da época em que enfeitamos árvores, devemos refletir o que Jesus tem sido para mim e para você. Muito mais do que ceias de Natal, café das manhãs repleto. Dá trabalho, irmão, sabe? Dá trabalho. Não é fácil, não. Mas glória a Deus que você está aqui nessa manhã. Muito mais do que isso. É importante comer do pão que ele comeu e beber da água que ele bebeu. Ele é o pão da vida. Natal, muito mais do que espírito de doação. Muito mais do que todas essas coisas. Devemos refletir e devolver o Natal ao seu legítimo dono. Precisamos dar a glória devida a Jesus. Fazer dele o centro do Natal. Precisamos comemorar o Natal como uma celebração, uma festividade ao Rei Jesus. Que nasceu numa manjedoura, viveu como um simples carpinteiro, morreu numa cruz, mas ressuscitou gloriosamente. Oh, aleluia. Para que hoje você tivesse a oportunidade de ser salvo. Fernando Pessoa, no seu inesquecível poema Em Linha Reta, ele confessa estar cansado de semideuses, porque não encontrou alguém grande o suficiente para com dignidade assumir-se humano e por isso mesmo ser contraditório. Tornou-se Deus. Quem fez verdades básicas ou vai fazer a partir de fevereiro, não sei o que é. No final do curso você ainda vai descobrir o que é verdades básicas. Mas quem já fez, sabe? E de uma forma estranha, uma forma fora de lógica. Jesus foi 100% homem e 100% Deus, ele é. Tem matematicamente algo fora de cogitação, algo que não dá para se explicar, mas essa é a realidade. Se fez humilde, viveu 33 anos ali no lugar mais pobre da sua região, mesmo sendo o Criador. Uma vez ali humanizado, se tornou carpinteiro para se sustentar. Mesmo sendo adorado por anjos, recebeu humilde o escárnio dos homens e jamais se defendeu. Ele é onipotente, mas não tem a arrogância do poder. E isso deve servir para nós. A humildade de Jesus tem que ser o nosso exemplo. Porque eu e você somos a imagem de Deus. Eu e você deveríamos seguir esse exemplo de humildade. E quero aqui deixar, para finalizarmos, esse questionamento do poeta, ali em sua
teologia em linha reta. Como eu falei, o poeta Fernando Pessoa escreveu uma poesia em linha reta. E diz assim, o poema: quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não é todo o ideal se os outros e me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, estou farto de sermos Deus. Onde é que há gente no mundo? O grande se tornou pequeno. Por amor aos humildes. E o pequeno torna-se insignificante quando se arroga da grandeza que não tem. Quando os grandes se veem como grandes, acham que são todos poderosos, mas não são nada diante de Cristo. E eu e você possamos entender o verdadeiro sentido do Natal e entregar mais ainda as nossas vidas àquele que é capaz de nos dar um verdadeiro presente imerecido, algo que não merecemos, que é a vida eterna. Amém?